Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática dos 7º anos do Colégio Raimundo Mesquita, do dia 12/3/2021, com o professor Inaldo Pontes. E vamos para o que interessa. Vamos lá, criançada! No nosso tema de hoje abordaremos subtração de números inteiros. Aprenda a efetuar a adição e a subtração de números negativos com uma reta numérica, uma nova técnica que nós vamos aqui exemplificar. Dentro do conjunto dos números existem os números inteiros, que caracterizam pela existência de números positivos e negativos. Provavelmente você consegue responder rapidamente qual é o resultado de mais 2 mais 3, claro que é 5, de mais 7 menos 1, claro que é 6, e a adição e a subtração de números negativos, você será capaz? Será que você sabe como calcular menos 2 mais menos 3 ou menos 7 menos 1? Se você não sabe, ou mesmo se tem alguma dúvida, daremos o passo a passo para resolver esses e outros exemplos. Cálculo com a reta, pessoal. Nós efetuaremos esses cálculos por meio de uma reta numerada. Independentemente do cálculo, sempre partiremos do zero. Vejamos os casos que podem aparecer, pessoal. Sempre partiremos do zero. Se o número for positivo, mandaremos a quantidade de casas indicadas para a direita. Observe a seta. Se o número for negativo, andaremos para a esquerda. Se estivermos fazendo uma subtração de números inteiros, andaremos para o lado contrário ao que falamos. Se for uma adição de números inteiros, não mudará nada. Então, vamos ver isso na prática. Vamos lá, meus queridos. Pode até parecer complicado, mas na prática é muito simples. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, menos 2 mais menos 3. Saindo do zero, andaremos 2 casas para a esquerda. Por quê? Parando no menos 2, porque o número é negativo, e em seguida andaremos outras 3 casas para a esquerda. Por quê? Porque o menos 3 é negativo, parando no menos 5. Então, menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Pessoal, veja o seguinte, olha, eu vou fazer um cálculozinho logo aqui, para a gente fazer normalmente. Olha, o mais está na frente do menos. Aqui é um joguinho de sinal, mais vezes menos, menos. Ficaremos com 2 números negativos. Quando os dois forem negativos, repete o sinal. Quando dois tiverem sinais iguais, repete o sinal e soma. 2 mais 3, 5. Ficará negativo aqui. Agora, calculando o menos 2 e o mais menos 3, com o auxílio da reta numérica, veremos aqui. Menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Vamos lá. Partindo do zero, ó. Como 2 é negativo, andaremos 2 casinhas para a esquerda, partindo do zero. Ó. 1, 2, paramos no menos 2. Agora, menos 3. Como o menos 3 é negativo, aqui, ó. Aqui ele, azulzinho. Vamos andar mais 3 casas para a esquerda. 1, 2 e 3. Paramos onde? No menos 5. Pessoal, eu somei 2 números negativos, sinais iguais, repete o sinal, aqui ó, e soma os números, 2 mais 3, 5. Ficou fácil, né? Vamos para o segundo exemplo, continuando. Menos 7 menos menos 1. Pessoal, apareceu uma coisinha diferente aqui, ó. Esse menos vai inverter a direção desse algarismo aqui. Esse menos 1. Vamos para frente. Saindo do zero, andaremos 7 casas para a esquerda. Por quê? Porque menos 7 é negativo. Parando no menos 7. Deveríamos andar uma casa para a esquerda, mas como é uma subtração, olha,
esse número eu deveria andar mais uma casa para a esquerda, porque ele é negativo. Mas como é uma subtração, eu mudo de direção. Ok? Como é uma subtração, invertemos o lado e andamos para uma casa para a direita, parando no menos 6. Logo, menos 7 menos 1, teremos menos 6. Agora fazendo sem utilização da reta. Menos vezes menos, mais. Então ficaremos com mais 1. Menos 7 e mais 1 são sinais diferentes. Coloca o sinal do maior e faz uma subtração. 7 menos 1, 6. Calculando menos 7 e menos 1, com o auxílio da reta numérica ficará mais bem compreensível. Ora, o menos 7 é negativo, isso aqui é ele. Então vamos andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Paramos no numeral menos 7. Ok, pessoal? Agora, menos 1. Se fosse mais aqui, eu andaria uma casa para a direita, para a esquerda e pararíamos no menos 8. Mas aqui é negativo. Observem aqui que aqui é negativo. Eu vou inverter a direção. Invertendo a direção, passarei para o menos 6. Então chegarei aqui no menos 6. Então o resultado é menos 6. Vamos continuando. Estamos quase lá. Ainda bem que hoje não tem muito barulho aqui em casa, mas tem dia que é horrível para a gente fazer as nossas aulas. Exemplo 3. Mais 3 menos 2. Saindo do zero, andaremos 3 casas para a direita, parando no 3. Deveríamos andar 2 casas para a esquerda, mas como é uma subtração, invertemos o lado e andaremos 2 casas para a direita, parando no mais 5. Então, mais 3 menos 2 vai dar mais 5. Esquecendo a reta, menos vezes menos, mais. Então, mais 3 mais 2 é 5. Calculando mais 3 menos 2 com o auxílio da reta numérica. Vamos lá, pessoal. Aqui em cima, olha, mais 3, positivo, partindo do zero. 1, 2, 3 casas, não é isso? Menos 2. Como aqui é negativo, eu deveria retornar 2 casas e parar no 1. Logo, estaremos aqui no 1 se aqui fosse positivo. Como é negativo, eu mudo a direção desse camarada negativo. Vou andar mais 2 casas para a direita. Então vamos lá. 1, 2. Parei aonde? No 5. Então, mais 3 menos 2 é igual a 5. Finalizando, pessoal, com o último exemplo. Mais 1 menos mais 3 mais menos 6. Saindo do zero, andaremos uma casa para a direita, chegando no 1. Em seguida, deveríamos dar 3 casas para a direita, mas como é uma subtração, invertemos o lado e andamos 3 casas para a esquerda, parando no 2. Por fim, andamos outras 6 casas para a esquerda, chegando ao menos 8. Então, mais 1 menos mais 3 mais menos 6, chegamos ao menos 8. Calculando isso, pessoal, sem usar reta, seria menos vezes mais, menos. Então aqui nós teríamos 1 positivo, 3 negativo, mais vezes menos 6. Menos 6 com menos 3, nós teríamos 1 positivo com menos 9. Professor, por que você está fazendo isso, professor? Claro, sinais iguais, eu somo os números e repito o sinal. 3 mais 6, 9. Agora, sinais diferentes. Coloco o sinal do maior, que é 9, é menos, né? E aqui é mais. E subtraio. 9 menos 1, 8. Sem utilizar a reta. E cheguei ao resultado. Vamos utilizar a reta agora. Pessoal, nós temos mais 1, então a gente partiu do zero, nós vamos para cá, para o lado direito, mais 1. Como é menos, pessoal, apesar de aqui ser mais 3, eu deveria, como é menos, eu vou inverter a posição, apesar de ser mais 3, eu deveria andar aqui para frente. Só que esse sinal da frente está dizendo que eu tenho que inverter a posição, então vamos lá, ó.
mais 3 agora andando, partindo do 1. 1, 2, 3. Parei no menos 2. Depois eu vou somar menos 6. Entenderam? Então vamos lá, ó. Somando. Somando não inverte a posição, só quando for negativa. Eu estava no menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei em que algarismo? Em que numeral? Menos 8. Então parei no numeral menos 8, que foi o resultado da questão. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Chegamos ao fim. Só que antes eu enviarei um PDFzinho lá no grupo e você vai dar uma olhada no conteúdo de hoje, que foi subtração de números inteiros. E lá no final estará a descrição da nossa atividade na página tal, de questão 1 até a orientação que eu acabei de dar. Lá vai estar tudo especificado, vai ser da questão 1 até provavelmente a 5. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.